Vamos lá. Recapitulando rapidinho o que a gente viu na última aula, tá? A questão das forças ou interações intermoleculares, nós vimos as três, né, principais. Seguinte, que a gente viu, que eram sempre em relação ao quê? As ligações covalentes, certo? Então, deixa eu abrir aqui o chat para vocês irem falando, só para a gente relembrar. Nós vimos que tem a ligação de hidrogênio, que era o quê? Moléculas polares com o H-FON. Lembram disso? Vamos falando aí para mim, tá, galera? Vamos se vocês estão lembrados. Dipolo ou dipolo permanente, tá? Que vai ser mais uma vez moléculas polares, mas sem o H-FON. E Van der Waals ou dipolo induzido ou forças de London, tá bom? Que aí vão ser moléculas apolares, beleza? E a gente também falou que a ligação iônica, ela possui uma interação mais forte que todas elas, tá bom? E tem até... Cadê? Preto. E tem até um nome da interação, que a gente vai chamar de interação, ó. Interação íon-dipolo, tá bom? Beleza? Essa é a nomenclatura da interação da ligação iônica, porque eles formam íons, né? Pera aí, galera, tô tendo uma dificuldade aqui. Pronto. Que eles vão formar íons e a interação de íons vai ser mais forte, vai ser mais forte do que as ligações covalentes. Então a gente precisa ter ideia do nome da ligação e qual é o tipo dessa interação. Tudo bem, galera? Tem que saber os nomes e o tipo de interação. Por quê? Vamos ver isso agora na prática, tá bom? Alguma dúvida até agora, galera? Só relembrando o que a gente viu na última aula, tudo certo? O Ítalo falou que sim. Ana, Carlos e Ana. Beleza, Ana, Carlos. Beleza. Então, vamos ver agora. Lembra que a gente falou a parada da questão de água e óleo, por exemplo? Sim, generalizado, né? Qualquer óleo, tô falando de qualquer óleo, tá? A gente vai ter a seguinte situação. Vou usar preto mesmo. O óleo, galera, ele é formado o quê? Por gorduras. Geralmente gorduras, né? As gorduras são formadas por cadeias. Então, aqui, ó. Óleo e água, tá? Os óleos são formados por longas e longas cadeias carbônicas, tá? E o que isso significa? Porque a gente não está vendo ainda a química orgânica, né? Se a gente estivesse vendo química orgânica, se vocês estivessem vendo, vocês já estariam mais habituados. Quando a gente fala em cadeia carbônica, galera, são cadeias muito longas desse tipo aqui, ó. CH3 ligado a um CH2, CH2, e por aí vai. Digamos que sejam várias esse tipo de ligação, tá bom? Então vamos lá, vamos com calma. Opa, tá ruim? Voltou? Ana, tá conseguindo ler? Quer que eu dite? Quer que eu fale? Fala comigo aí, galera. Mais ou menos? Mas tá ruim o que de ler? O que tá ruim de ler, galera? Eita. Ó, aqui tá escrito ligação iônica, tá? Maior que ligação covalente, mais forte, no sentido de ser mais forte, tá bom? Aí eu coloquei aqui embaixo as interações. Aqui o nome é íon dipolo, tudo bem? Aqui é ligação de hidrogênio. Eu vou tentar chegar mais perto aí no quadro. Isso agora acho que ficou um pouco melhor, né? Melhorou agora, galera? Acho que deu uma melhorada, né? Falem comigo. Galera, deu sim, beleza, né? Show. Então aqui, ó. Ligação iônica ela é mais forte que a ligação covalente. Então lembrando que a gente também falou... O que a gente falou das ligações? Beleza, então. O que a gente falou? Questão das forças, né? Ligação referente aos pontos de fusão e ebulição. Quanto mais forte for a interação, você precisa de uma maior temperatura para você passar determinada substância de estado físico, né? E se forem do mesmo
se forem ligações da mesma interação, você vê o quê? Pela massa molecular. Aquele que for mais pesado vai precisar de mais temperatura, uma maior temperatura para passar de estado físico, tá? Agora, mas a parte mais importante é agora a questão das interações entre eles, tá bom? Por quê? Ih, tá ruim? Putz, grila. Pior que eu tô usando o meu cabo de rede, cara. Mas aí é aquilo, galera. Eu vou gravar, tá? A aula vai estar gravada. Esse final de semana eu vou colocar no YouTube. Aí acredito que vai ficar mais tranquilo, beleza? Qualquer coisa vocês podem reassistir. Mas é o seguinte, vamos lá. Óleo e água, tá bom? O óleo, ele é formado, assim, as gorduras em geral, os óleos, eles são formados por cadeias carbônicas. A gente vai ver melhor isso em química orgânica, tá? Mas para vocês começarem a se habituar, é o seguinte... São ligações do quê? De carbono com carbono, ou até carbono com hidrogênio. Mas lembrem que carbono, geralmente, ou na maioria das vezes, vai formar moléculas apolares, tudo bem? Moléculas apolares, tá bom? Então, você tem uma característica extremamente apolar, por quê? Porque imagine isso aqui, são vários e vários milhares de carbonos, tá bom? Ligados entre si, tudo bem? Deixa eu deixar, só para deixar aqui meu roteirinho aqui, tá? Então, você pensa em milhares e milhares de moléculas do tipo quê? Apolar. E a água, o que foi que a gente viu? Que a água também são milhares e milhares de quê? De H2O, e o H2O é uma molécula o quê? Polar, tudo bem? Só por isso você já podia matar, só pela polaridade. Mas qual é o tipo de interação que a gente vai ter no óleo? É a interação do tipo o quê? Van der Waals. Van der Waals. Ou dipolo induzido. Tá? Então, galera, qual é o exercício? Aqui, polar, H2O. O H2O você tem o H ligado ao O. Então você tem o quê? Uma ligação de hidrogênio. Ok? Ligação de hidrogênio. Logo, por causa disso, você vai ter que as duas substâncias, elas não vão se misturar. Tudo bem? Deixa eu ver. Beleza, galera? Então essa é a ideia. Então qual é o exercício? Porque, cara, isso cai demais no Enem. Demais, tá bom? Você vai olhar, ele sempre vai te dar, ou ele vai te dar os nomes das estruturas e você vai deduzir a estrutura, vai fazer a estrutura, a gente vai aprender a fazer isso, tá? E aí você vendo as duas estruturas, ou enfim, no caso são duas, né? Mas o problema pode te dar várias estruturas. Se tiver hidrogênio, vai ser... Não, então, Ana, lembra aqui, a ligação de hidrogênio, aqui ó, vou até botar aqui em cima, dá uma olhada aqui em cima, peraí. Vou botar aqui. Ligação de hidrogênio é quando eu tenho hidrogênio, o H, ligado a flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, tá? É o H-FON, tá bom? Porque, por exemplo, aqui, dipolo, por exemplo, você pode ter H2S, o sulfeto de hidrogênio. Esse cara aqui não vai ser ligação de hidrogênio, porque o hidrogênio não está ligado a flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio. Tudo bem? Sacou? Beleza? Então é isso aí, tá bom? Então, galera, isso cai pra caramba no Enem. Mas, assim, aí ele vai te dar estruturas, aí você tem que, parar e pensar. O que eu tenho numa estrutura? CH3, CH3. Vamos lá. Carbono. Vamos lá, rapidinho. Carbono. Desculpa. Você vai ter... Aqui é um aglomerado, tá? Aqui você vai ter várias moléculas apolares. E aqui você vai ter, além de ter uma molécula polar, você vai ter uma ligação de hidrogênio, que é o quê? O H, ou é H com flúor, ou com oxigênio, ou nitrogênio. Aqui você tem com oxigênio, tá bom? Então você consegue ver bem, por exemplo, digamos que a gente vai misturar água com o H2S. Também você não vai ter uma boa mistura, tudo bem? Você vai ter uma mistura mais ou menos, por quê? Já está numa ligação um pouco mais próxima, tá bom?
Essa aqui é a diferença desses três aqui. Quanto mais próximo eu tiver das interações, mais eu vou poder pensar em misturar. Mas as questões geralmente, como ainda mais que é múltipla escolha, é sempre uma opção que é a correta, tá? Eu quero muito que vocês façam o simulado, tá? Vou aproveitar e logo falar do Enem. Eu ia deixar pro final, vou falar logo agora, tá bom? Galera, o seguinte, o Enem, que é as questões do Enem, ele te dá sempre 5 opções, tá? Nessas 5, geralmente eles colocam 2 como, digamos, as mais corretas. Geralmente 3 são mais absurdas. E sempre tem opções muito absurdas, com nomes assim, pelo menos na parte da química, tá? Tô falando pela parte da química. Sempre eles colocam coisas assim, milaborantes, assim, com nomes esquisitos, com nomes pomposos. Aí você pode até pensar, nossa, essa coisa com nome pomposo, eu vou marcar e tal. Não, cara, esquece. Se você nunca ouviu falar de nada, de alguma coisa que tenha na opção, não marca, tá bom? Mas fazer o seguinte, eu vou deixar para a última aula antes do simulado, que aí eu falo basicamente da aula, falar sobre o simulado do Enem, tá? Mas só dando uma pincelada aqui sobre o Enem, tá bom? Porque você pode pensar, nossa, João, mas vai cair uma situação de 2 moléculas, eu vou ficar confuso? Calma. Para isso que vocês vão fazer os simulados, tá beleza? Vocês vão ver como é que é. Geralmente são sempre 2 questões que você fica na dúvida, se você consegue sempre eliminar 3. Mas a gente vai fazer É por isso que precisa muito fazer exercício, entendeu? Então, como a professora Andréa tem feito exercício com vocês, isso conta muito, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Tranquilo. Não, você fica aqui. Então, beleza, galera. Então, a ideia é essa. Eu vou fazer mais um exemplo, tá bom? Vocês estão copiando ou eu posso apagar? Vou apagar, beleza? Vou apagar aqui, rapidinho. Porque é aquilo, galera, uma coisa também que é importante, tá? Quando a gente fala de moléculas, a questão da polaridade, pensem na polaridade como se ela fosse, por exemplo, qualquer fator de comparação. Por exemplo, uma pessoa, eu vou pegar meu exemplo, eu tenho 1,77 m. Eu sou uma pessoa alta? Eu sou uma pessoa baixa? Depende do seu referencial. Então, por exemplo, se eu estiver perto de uma pessoa com 1,40 m, eu vou ser uma pessoa alta. Se eu estiver perto de uma pessoa de 2 metros, eu vou ser uma pessoa baixa. Então, pense na polaridade como algo relativo. Então, por que disso, João? Vou dar um exemplo aqui. Vou fazer mais uma comparação. Vou pegar o etanol, tá? O álcool que a gente usa em casa, o álcool que a gente abastece carro. É o seguinte, a gente ainda não viu química orgânica, por isso tem que fazer um pouco mais devagar, tá? Como a gente ainda não viu, o etanol, ele tem essa aqui, essa estrutura aqui, ó. CH3CH2OH, ok? Então, olha só, pense comigo aqui. Esse cara, repara comigo. Esse cara possui o quê? Um OH aqui. Deixa eu botar de outra cor. Esse cara tem um OH aqui, correto? Pensa aqui comigo. Porra, João, OH. Opa! Ligação de hidrogênio. Aqui, ó. OH-fonzinho aqui, ó. Ligação de hidrogênio. Porra, então ele é polar. Acabou. Calma. Olha essa parte daqui, ó. Eu tenho uma parte de ligações de carbonos. É uma parte apolar. Deixa eu botar de outra cor. Vai ficar bem bonitinho. Pera aí. Uma parte apolar. E ele tem uma parte polar. Por quê? Porque ele tem a bendita da ligação de hidrogênio, ok? Mas se você for reparar aqui, isso aqui é uma ligação com tendência apolar. Então, por isso que eu estou falando do quê? De relativo, tá? Então, beleza. Se eu colocar esse cara, se eu juntar esse cara aqui, se eu misturar ele com água, por exemplo, eu vou conseguir misturar bem. Por que eu vou conseguir misturar bem? Justamente porque eu tenho o quê? Um OH, uma ligação de hidrogênio. A água também tem ligação de hidrogênio, tudo bem? Então eu vou conseguir misturar bem porque eu tenho esse cara aqui, ok? E a parte apolar, ela é relativamente o quê? Pequena, são 2 carbonos. Então por isso que quando a gente mistura álcool, né, o etanol, com a água, eu consigo fazer uma mistura boa. Ele consegue misturar bem. Eu tenho uma mistura homogênea, tudo bem?
E, por exemplo, se eu misturar também aqui o etanol com, por exemplo, gasolina, tá? A gasolina ela também é um composto muito apolar, tá? Então eu vou botar aqui gasolina. É um composto muito apolar, ok? Então eu também consigo fazer uma mistura porque eu tenho essa parte apolar. Então vai depender muito da sua cadeia. Então, por exemplo, vamos lá, de novo. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá, beleza. Eu vou conseguir fazer uma boa mistura. Mas vamos comparar agora com outras estruturas que têm essa característica de polar e apolar, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu... para ficar mais claro, tá bom? Vou apagar aqui, tá bom, galera? Vamos lá. Eu vou misturar, vou usar eu vou misturar 3 caras com água. Vamos lá, água, que é o quê? Bem polar, que tem ligação de hidrogênio, e com a gasolina. Cadê a gasolina? Eu fiz de azul. E com a gasolina. Ok? Que é bastante apolar, tudo bem? Vou pegar 3 caras, tá? O metanol, daqui, beleza. Deixa eu botar de outra cor. Vamos lá. Metanol, depois a gente vai ver isso com mais calma, tá, galera? Por isso que eu não tô querendo aprofundar muito. A estrutura do metanol é o seguinte. CH3OH. Segundo cara, o etanol, foi o que a gente acabou de ver. CH3CH2OH. E o 3, que vai ser o propanol. Vai ser CH3, CH2, CH2OH. Agora eu vou entrar nessa brincadeira do que eu falei da altura. A gente viu que o etanol, consigo misturar bem com água e com gasolina. Mas será que o etanol, o quanto que o etanol é solúvel em água e gasolina? Depende. Você vai achar que ele é muito solúvel ou pouco solúvel se você for comparar com outro, ou pelo menos um ou outro cara. Então é o seguinte, vamos lá, o metanol. Calma aí, o azul e vermelho, né? A parte apolar dele, do metanol, ele é menor em comparação aos outros. Reparem bem, aqui eu tenho 3 carbonos, ó, 1, 2 e 3. Aqui eu tenho 1 e 2, aqui eu tenho 1. Logo, se ele só tem um carbono, a parte apolar dele vai ser menor. Então, se a parte apolar dele é menor, ele vai ser solubilizado melhor o quê? No cara que é polar. Tudo bem? Porque reparem, o OH, eles têm o OH em comum. Reparem que são estruturas parecidas. O que difere é a quantidade de carbono e hidrogênio que vai aumentando. Então, vamos comparar. Em relação à água, opa, deixa eu subir aqui. Em relação à água, eu tenho que o metanol, ele é mais solúvel que o etanol, que é mais solúvel que o propanol. E se eu pensar na gasolina, é o contrário. Por quê? Justamente, a gasolina, eu falei para vocês, é muito, muito apolar. É muita interação de Van der Waals, é muito dipolo induzido. Então, é o seguinte, vai ser justamente o contrário. 3 maior que 2, maior que 1. Conseguiram entender, galera? Se eu vou falar se um cara é muito solúvel ou não, eu sei que o etanol, se eu pegar lá meu álcool de cozinha e colocar em água, vai misturar legal. Mas será que ele é mais solúvel ou menos solúvel? Ele é muito solúvel? Ele é pouco solúvel? Depende. E aí é que entram as questões do Enem. O Enem não vai te perguntar, fulano, vou te dar uma estrutura, que tu nunca ouviu falar. Cai muito assim, pra assustar aluno. Vai mostrar uns negócios doidos, uns nomes malucos, e você fica, meu Deus, eu não vi isso. Mas você só precisa reparar o quê? Em pontos, em questões de pontos, para você poder comparar qual o tipo de interação que eu estou fazendo. Tentem reparar, geralmente, ligação de hidrogênio. Se você vê que tem muito carbono pra cacete, então a tendência dele ser o quê? Mais apolar. Então vai depender muito de quem você está comparando, tudo bem? Eu vou pedir na semana que vem, na aula de exercícios, a professora Andréa vai fazer exercícios com você desse jeito, tá bom? Mas só para vocês conseguirem entender, galera, eu vou sempre estar comparando. O metanol, ele é solúvel pra caramba em água. O etanol, desculpa.
Só que se eu botar junto, se eu comparar etanol com metanol, porra, o metanol é muito mais solúvel. Mas isso não quer dizer que o etanol seja pouco solúvel, é que em relação ao etanol ele é menos solúvel. Beleza, galera? Então você precisa comparar. E isso cai demais no Enem. Pelo menos todo ano tem pelo menos uma questão disso, de interação intermolecular na parte de química. Só que aí é aquela coisa, tem um textinho, o cara conta uma história, geralmente ele coloca uma estrutura monstruosa, aí tipo assim, coloca um negócio monstruoso, coloca um cara gigante, cheio de coisa, o quê? Aí ele tem um OHzinho ali no final. Aí tem um cara monstruoso com um OHzinho no final e outro monstruoso sem um OHzinho no final. Aí o cara pergunta, pô, qual é o mais solúvel em água? Você não precisa saber de nada da estrutura monstruosa dos caras. Mas você repara que tem um OHzinho ali, opa, OHzinho, ligação de hidrogênio, porra, é solúvel em água. Opa, esse cara é mais solúvel do que o outro. Às vezes é besteirinha mesmo, tá? Mas claro, repito, vocês só fixam isso fazendo exercício. Então por isso que eu sempre peço para vocês fazerem os exercícios da apostila, tá? Se vocês estão tentando fazer, estão achando os exercícios ruins, qualquer coisa dessa, galera, fala comigo, tá? Porque eu preciso saber. Ou fala com a professora Andréia, enfim. Que aí a gente vê, bola outros exercícios para vocês, tá bom? Porque não foi a gente que fez essa apostila. Então é importante que vocês falem com a gente também, beleza? Galera, deu para ter pelo menos uma noção. Essa questão de solubilidade, cara, isso cai muito. Por isso que eu quero que vocês sejam sinceros comigo. Deu para entender legal? Pelo menos a ideia de solubilidade, de interação, de interagir. Solubilizar, a mesma coisa. A questão de solubilizar, de digerir, de interagir, enfim, são sinônimos que aí você vai ter que comparar de acordo com as interações. Vou dar um exemplo rapidinho aqui do íon dipolo. Eu lembro que até a Érica comentou, sal de cozinha, por exemplo. Vamos pegar aqui rapidinho o sal de cozinha. O NaCl, por exemplo, ele não é uma molécula, né? Ele é um composto iônico. Então, como é que ele fica? Ele vai ter sempre cargas parciais aqui, ó. Ele vai ser o Na mais Cl menos. Essas cargas, por elas serem, né, como eu cheguei a comentar lá atrás, como elas são cargas opostas, a tendência delas ficarem muito juntas, muito próximas. Então, esses caras aqui, galera, eles vão, apesar de não serem ligações de hidrogênio, eles são muito solúveis em água, tá bom? Então, eles são muito solúveis em água também. Isso também é muito pegadinha, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Eles são muito solúveis em água. Por quê? Porque a água, digamos aqui, ó, oxigênio, hidrogênio e hidrogênio, tá? Esses caras também possuem cargas parciais. Apesar de eles não serem íons, eles serem moléculas, você consegue uma grande interação entre eles, tá bom? Isso também é digno de pegadinha também, beleza, galera? Só mesmo para comentar, repito, quando vocês forem fazer os exercícios, isso vai ficar mais claro. Eu quero que vocês tenham ideia disso, tudo bem? Reparem nas forças intermoleculares, nas interações intermoleculares, lembrem dos nomes, lembrem que tem nome diferente, tá? Esse Van der Waals pode aparecer como dipolo induzido, pode aparecer como força de London, beleza? O dipolo pode ser dipolo permanente, tá bom, galera? Então é importante que vocês deem uma olhada bem legal nessa parte de interações intermoleculares. Galera, alguma dúvida, alguma pergunta? Ou posso seguir? Tudo certo? Beleza. Então, galera, fechamos essa aula, acho que é 12. Vamos entrar agora numa nova matéria, que é o número de oxidação, tá? Que é o NOx. Então, vou apagar aqui, tá? Deixa eu subir aqui. Aí, galera, eu vou pedir para a professora Andréia, na próxima semana, ela dar um foco legal em interações intermoleculares, tá? Porque é importante que vocês entendam, como vocês já entenderam, a ideia, tá? De solubilizar. Mas, assim, você vê que na prática, você tem que ter uma prática boa, fazer exercício, para vocês poderem pegar. Porque, cara, os exercícios, as questões do Enem, elas não são difíceis. Mas vocês não fazem só química, vocês fazem a prova inteira. Então, há o desgaste, ao cansaço. Então, vocês precisam estar bem atentos. Então, tem que, infelizmente, fazer bastante exercício. Porque até eu estava fazendo, como eu falei para vocês, né? Eu estou fazendo um levantamento para poder fazer as questões do seu lado. Cara, é muita questão parecida, cara. Papo reto mesmo. É muita questão parecida mesmo. Só que, é claro, aquilo que eu já falei. Vocês vocês têm muita coisa para fazer, não é só química, né? Então, é
é complicado. Então vamos lá. Então, número de oxidação. Número de oxidação, que é o famoso NOx, tá? Galera, definindo aqui rapidinho o que é NOx. Cara, número de oxidação é o seguinte, a gente viu o quê? Em ligações, todo tipo de ligação, você pode formar íons, ainda que sejam íons induzidos ou íons permanentes, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui que nem eu falei agora do NaCl. O NaCl, você vai ter as cargas de cada um deles. Aqui, o Na vai ter carga mais, o mais 1, né? E o Cl menos 1. Então, esse é o número de oxidação de cada um dos átomos envolvidos nessa estrutura iônica, tá? Então, o que significa? Que aqui, qual é a tendência? O que a gente já viu da ligação iônica? O cloro dele puxar um elétron. Lembra que na regra do octeto, a gente viu que o cloro é a família 17... e o Na é família 1. Então, família 17, o cara tem 7 elétrons na camada de valência. É mais fácil ele de 7 chegar a 8 do que 7 chegar a 0. Então, ele vai puxar, a tendência dele é puxar um elétron para ele. Logo nesse puxar um elétron, ele está o quê? Ganhando um elétron. Então, a carga dele vai ficar o quê? Menos 1. Enquanto que o Na, que é o sódio, justamente o contrário. Ele tem um elétron na camada de valência. É mais fácil, pela regra da preguiça, é mais fácil de 1 chegar a 0 do que de 1 chegar a 7. Então, é mais fácil ele perder 1. Então, perdendo 1, ele vai ter um NOx mais 1. Então, esse é o NOx. Esse é o número de oxidação. É a carga parcial, tá? de cada elemento, dependendo de onde ele está. Então, a maioria dos átomos, dos elementos, eles possuem um NOx varia, né? Quer dizer, no caso do Na sempre vai ser mais 1. Mas o Cl vai ter casos que ele não vai ser menos 1. Vai depender da estrutura de onde ele está. Então isso é o NOx, é o número de oxidação. Vai ser a carga do cara, do elemento, né, do átomo, ou dos átomos, né? Em cada situação, em cada molécula ou estrutura iônica. Então é a carga do cara. Deu para entender assim? Trocando miúdos, tá? Falando bem raso, tá bom, galera? Isso, tem as regrinhas, Ana. A regrinha que é um pouquinho chata. Mas eu vou fazer só o resumo, tá? Porque aquilo, cara, não tem questão de NOx no Enem. Mas se você não sabe NOx, às vezes você não consegue... Por exemplo, a próxima matéria depois de NOx são funções inorgânicas. Eu fiz o levantamento das provas de 2009 até 2019, caiu uma questão de função inorgânica. Tá? De negócio de ácidos inorgânicos, ácido sulfúrico e tal, caiu uma questão. Só que, na maioria das questões, o que acontece? Ele não pede questão para você dar nome da estrutura, mas ele dá o nome, assim, o ácido sulfúrico faz isso, não sei o quê. Aí faça a questão com ácido sulfúrico. E ele não te dá a fórmula do ácido sulfúrico. Então você precisa saber, a partir do nome, como é que é a estrutura dele. Então, às vezes, você tem conteúdos, ainda que não cobrados diretamente, mas que você precisa saber para você poder fazer a questão. E o NOx é isso. Não tem questão de NOx. Calcule NOx, qual é o NOx do fulano. Não. Mas, às vezes, você precisa do NOx para você poder montar uma estrutura. Entendeu? Então, por isso que a gente vai fazer. Então, deu para entender. São as cargas dos caras. Tá? Em determinadas moléculas ou estruturas iônicas, você saber qual é a carga do fulano, que aí, sabendo a carga do fulano, a gente vai poder montar as estruturas inorgânicas, beleza? Então vamos lá, vamos para as regrinhas aí que a Ana falou. Tá? Eu vou montar de uma maneira muito simples, tá? Primeiro, regra geral. Em estruturas... calma aí, deixa eu botar o termo correto aqui, bonitão. Como é que é? Quero usar o termo correto. Substância simples. Toda substância simples, lembrando que a substância simples são átomos de um mesmo elemento que formam, né, uma substância com átomos de um mesmo elemento. Então, por exemplo, até o que eu botei aqui. Cl2, que é o gás cloro. O O2, que é o oxigênio. Uma liga de um sódio metálico, por exemplo. Então são o quê? Substâncias simples. Sempre, isso é primordial, galera. Primeira regra. Número 1. Primeira regra. Substâncias simples, ou seja, que são átomos, pode ser um ou mais de um,
formados pelo mesmo elemento, o NOx vai ser igual a zero. Tá? Bem tranquilo. Independente de quem seja. Substância simples, NOx zero. Tá? Muito tranquilo, tá, galera? Beleza? Agora eu vou montar agora a tabelinha maneira, tá? Que é a tabelinha das prioridades do NOx, tá bom? Ai, caramba. Vai dar tempo, galera. Foco que vai dar tempo. Caraca, o quadro tá andando. Agora aqui é a parte mais importante, que é o que eu chamo aqui da regra da prioridade, tá? Então, calma aí. Prioridades, ok? Vamos lá. Primeira prioridade. Lembrando, isso em relação quando você não tem mais substâncias simples, tá? Substância simples é a primeira regra, NOx zero. Não, beleza, Ana. A gente começou 10 para as 9, eu vou até 10 para as 10 também, beleza? Então, rapidinho, prioridades, tá? Mas lembrando que sempre levando em conta que substância simples é zero, tá bom, galera? Substância simples zero, por favor, não esqueçam disso, tá? Então vamos lá. Nossa primeira prioridade, tá? Vai ser o quê? Calma aí que eu botei aqui para ficar bonitinho. Tá. Beleza. Então, ó, família 1 e que mais? E a prata. Família 1 e a G, que é a prata, tá? O NOx é mais 1. Deixa eu botar aqui. Elementos NOx. Ai, cara. Beleza. Qualquer coisa, Ana, vai estar gravado, né? Mas enfim, fica à vontade, tá? Copiem, tira print, faz o que vocês quiserem. Então, essa é a primeira prioridade, tá? Família 1, vamos lá. Só que na primeira prioridade tem alguns, tá? Família 1, família 2 e nem eu sei de cabeça, é o zinco e o cádmio, tá? Zinco e o cádmio, NOx mais 2, tá? E alumínio, Al, e o bismuto, que é o Bi, possuem NOx mais 3. Então, galera, esses caras aqui, nossa primeira prioridade, eles possuem NOx fixo. Ou seja, não importa onde eles estejam, o NOx vai ser sempre esses, tá? Então, família 1, que é a família 1A, ou família dos metais alcalinos, e a prata, que não está lá, né? Está em outro lugar. NOx mais 1. Família 2, família 2A, ou família dos metais alcalinos terrosos, e o zinco e o cádmio mais 2. Alumínio e bismuto mais 3. Esses caras não mudam o NOx. O NOx é esse, ponto, não tem discussão. Tá bom, galera? Essa é a nossa primeira prioridade, tá bom? Então vamos para a segunda prioridade. Número 2. Nossa segunda prioridade vai ser o... H2, ó. Isso aí não faz diferença, beleza. Então, hidrogênio em comentários. Aqui, então, beleza. Então aqui, ó. O O, que é o oxigênio, ok? Vai ter o NOx menos 2. E o H, que é o hidrogênio, NOx mais 1. Ok? João, esses caras aqui, o oxigênio e o hidrogênio, na maioria das vezes, vão ser esses os NOx. Existem alguns casos que o oxigênio ele vai ser... Eu não vou nem botar para vocês saberem disso, vocês vão deduzir, tá? Se você souber usar a prioridade, vocês não vão precisar decorar tanto, porque o oxigênio pode ser menos 1 e menos meio, mas o principal dele é menos 2. E o hidrogênio é a mesma coisa. Ele pode ser mais 1 ou menos 1, mas se você utilizar a prioridade, você não vai precisar saber os outros, só precisa saber do principal. O principal deles é menos 2 e mais 1, tá bom?
Deixa eu colocar... Porra, quadro pequeno é complicado. Eu vou colocar aqui no canto, tá, galera? Porque eu não queria apagar, não, tá? Pra gente aproveitar aqui. Coloca, se fosse quem tá copiando, quem tá tirando print, coloca como se fosse embaixo mesmo, tá? Que eu não tenho espaço. Vou colocar aqui do lado. Pô, por isso que é bom. Aí é bom ter aula presencial com quadro grande. Aí eu faço várias... Por exemplo, na próxima aula que vai ser óxido, não vou usar o quadro porque não vai caber. O quadrinho que eu monto é muito maior, tá? Depois eu até coloco eu faço até um PDF disso aqui, tá bom, galera? Eu vou botar bonitinho, tá bom? Mas eu vou botar exatamente assim mesmo, tá? Se estiver copiando já. Aí o resto é a questão da família, tá? A terceira prioridade. Deixa eu botar aqui, NOx relacionado... Não, vou botar NOx relacionado ao... Deixa eu botar bonitinho, a ganho, ao ganho, a perda e ganho. Relacionada à perda ou ganho de elétrons. Ok? João, o que isso quer dizer? Justamente o que a gente viu até agora. Por exemplo, deixa-me pensar aqui, exemplos. Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, o flúor, por exemplo. Vamos pegar o flúor. Qual vai ser o NOx do flúor? Aí você olha para a família. Família do flúor, 17. Então ele tem o quê? 7 elétrons na camada de valência. A tendência dele ganhar 1. Ao ganhar 1, o NOx dele vai ser o quê? Menos 1. Ok? Enxofre, S. Família 16. 6 elétrons na camada de valência. Se ele tem 6... tá dando pra ver... BI, isso mesmo. Valeu, Ítalo. Obrigado, cara. O enxofre 16 tem 6 elétrons na camada de valência, então a tendência dele é ganhar 2. Então se ele ganhar 2, NOx menos 2. Tudo bem? É isso. Tá bom, galera? Conseguiram entender? Esse terceiro... Esse aqui vai ser o terceiro, tá, galera? O terceiro na nossa prioridade. Beleza? Deu pra entender? De boa? Isso, usando o raciocínio que a gente tem visto das ligações iônicas ou covalentes, tá bom? Só que esse vai ser a terceira prioridade. A gente praticamente não vai usar isso aqui. A gente vai usar mais 1 e 2, tá? Que é o que a gente vai mexer mais, as questões que aparecem pra gente. A gente utiliza mais essas duas prioridades. Beleza, galera? Mas deu pra entender? De novo, é preciso entender a teoria, mas assim... Não só porque você viu isso aqui na teoria e entendeu que você vai chegar na hora do exercício e vai achar tudo fácil. O exercício é que você vai aprender mesmo. Mas é importante você pegar o começo, tá bom, galera? Beleza? Então, eu vou fazer uns exemplos aqui, tá? Tá. E beleza. Agora eu vou apagar, tá bom, galera? Aí, se vocês estiverem aí, pego, tá? Mas eu vou falando com vocês. Espera aí, só um minutinho. Beleza, vou apagar aqui, tá bom, galera? Então vamos lá, peraí, deixa eu pegar aqui. Tá, e o último ponto, a gente viu primeiro o quê? Substâncias simples, NOx zero, a regra de prioridades e também um extremamente importante, que é o seguinte, ó.
Substâncias compostas, você fazendo... Vou pegar direto no exemplo, tá? Por exemplo, H2SO4, tá bom? Substâncias compostas, a partir do momento que você tem pelo menos dois elementos diferentes, a soma dos NOx, a soma tem que ser igual a zero. A soma dos NOx é igual a zero quando eu tenho uma molécula neutra. Como assim, João? Calma, vou fazer os exemplos. Então vamos lá. Ácido sulfúrico, tudo bem? Molécula neutra. Como assim molécula neutra? Não tem carga aqui em cima. Eu vou botar um exemplo depois de carga de átomo, de uma molécula, de uma estrutura que não seja neutra, tá? Então vamos lá. Quem que a gente vai utilizar aqui, galera? Quem que a gente vai calcular aqui, na verdade? Vou botar até de vermelho. Regra da prioridade, vamos lá. O enxofre. Vocês não estão com a tabela periódica aí, mas eu vou ajudar vocês. Mas se vocês puderem abrir, galera, abram a tabela periódica aí, tá bom? A tabela periódica vai ser muito importante pra gente ver justamente a regra as prioridades, tá bom? Então peguem aí a tabela, só pra mostrar pra vocês. Vamos lá. A gente viu que o hidrogênio e o oxigênio estão na nossa segunda prioridade, beleza? Então, se o enxofre estiver na primeira prioridade, um dos dois aqui, o H ou o oxigênio, que vai ter que a gente vai calcular, tá bom? Mas vamos lá. O enxofre, já vou dizer para vocês, é família 16, tá? Se é a família 16, deem uma olhada na regra nas prioridades. O enxofre não está na nossa regra de prioridade, tá? Ele não é da família 1A, ele não é da família 1, não é da família 2, tá? Ele não é zinco, ele não é cádmio, ele não é bismuto, ele não é alumínio, nem prata, tá bom? Por isso que é importante vocês saberem aquela prioridade. Então, o enxofre vai ser o NOx que a gente vai calcular, tudo bem? Tudo bem, galera? Deu para entender? Sério, sem problemas de não ter entendido, tá bom? Deu para entender, ó? Vou chamar aqui esse cara de X, que eu não sei. Carlos, tudo certo? Ana, tudo certo? Ítalo, deu para entender? Vou mostrar com os exemplos para ficar mais claro, tá? Então vamos lá. Agora vamos olhar para a nossa... Beleza, então o enxofre é o nosso elemento, né? O nosso alvo. Então vamos lá, regra das prioridades. O hidrogênio vai ser o quê? Mais 1 e o oxigênio menos 2. Tudo bem? Isso tudo igual a zero, porque a soma é igual a zero. Então vamos lá, vamos com calma. Temos que pegar a carga e multiplicar pelo número de átomos, pela quantidade. Por quê? Vamos lá. Vou pegar 1 vezes 2, porque eu tenho o hidrogênio é carga mais 1, beleza. Só que eu tenho 2 hidrogênios, então eu preciso multiplicar, tá? Então eu multiplico carga pela quantidade, aí somo. Vamos somar com o enxofre. O enxofre só tem 1, então vai ser o quê? A carga dele eu não sei, que é o X, vezes 1, tá? Tô fazendo bem devagarzinho só para mostrar para vocês. Na prática, vocês podem fazer direto. Beleza? Mais oxigênio. Carga menos 2. E ele tem 4 átomos nesse caso, né? E isso tudo é igual a 0. Beleza? Aí é só fazer essa continha. Vamos lá. Vai dar o quê? 2 mais x. Aqui, ó. Aí tem que tomar cuidado com o sinal aqui. Menos 8 igual a 0. Passa todo mundo para o outro lado. X igual a mais 6. Não esqueçam, galera, quando a gente está calculando o NOx, tem que colocar um sinal, tá? Por mais que você pense, 6 e mais 6 é a mesma coisa, de fato. Mas, como a gente está calculando carga, você precisa mostrar para o professor que você sabe que você está calculando, você está mostrando que aqui é uma carga positiva. Então, o NOx do enxofre é mais 6, nesse caso, né? Deu para entender, galera, como é que o raciocínio para você calcular o NOx? Ana, sim. Bem tranquilo. É isso, tá? Ítalo, sim. Carlos. Pô, vou conseguir bater certinho, mano. Beleza? Show. Tranquilo. Agora, pode apagar aqui, galera? Vou apagar aqui. Pode apagar, tô copiando. Pra eu colocar um exemplo de... Deixa eu pegar aqui. Ai, carambola, cadê?
Ah, é. Beleza. Vou apagar, tá? Deixa eu pegar aqui o... Agora, galera, vou mostrar para vocês quando eu não tenho... Quando eu tenho uma molécula, uma estrutura que ela não é neutra, tá? Por exemplo, PO4... 3 menos, ou menos 3. Lembra que eu comentei com vocês, né? Que pode vir tanto o número quanto a carga na frente. Mais comum vira o número, tá? Então, como é que é isso? Aí eu vou calcular aqui, ó, de novo. Nesse caso aqui, vamos ver, o fósforo. Fósforo, dá uma olhadinha, vocês estão com a tabela aí, ó. Fósforo é família 15. Deixa eu só confirmar aqui, mas é família 15. Isso, família 15, tá? Então, família 15, então, ó, ele não tá na família 1, não tá na família 2, ele não é zinco, ele não é, deixa eu ler aqui, ó. Ele não é Ag, prata, ele não é zinco, Zn, ele não é o cádmio, Cd, não é alumínio, não é bismuto. Então, ele não é a nossa prioridade aqui. A prioridade vai ser o oxigênio, tudo bem? Então, eu vou chamar esse cara aqui de X e o O é menos 2, que a gente viu, né? Pela prioridade, o oxigênio é a nossa prioridade, beleza? Só que agora, galera, a gente tem um 3 menos aqui. O que acontece com isso na prática? Vamos lá, vamos montar como se fosse igual ao outro. X vezes 1 do P, do fósforo, tá? X, e aí só tem 1, então X vezes 1 mais oxigênio. Vamos lá, menos 2 vezes 4, beleza? Só que agora, ao invés de eu igualar a 0, eu vou igualar a menos 3. Por que menos 3? Porque é a carga. Porque, por exemplo, aquele no outro, o H2SO4, é como se, já que não tem carga nenhuma, é como se eu tivesse a carga 0. Tudo bem? Como se fosse, por exemplo, o O2. O O2, a carga dele é 0. Só que eu não coloco a carga dele 0. Quando a carga dele é 0, a gente simplesmente não coloca. Beleza? Conseguindo. Agora vamos fazer essa matemática aqui. Faz o quê? X... aqui cuidado com o sinal, x menos 8 igual a menos 3, passa para o outro lado, x igual a mais 5. Então, o log desse cara é mais 5. Deu para entender, galera? Quando eu tenho uma estrutura carregada, ela vai vir, óbvio, ela não vai aparecer PO4 sem a carga. O cara não vai pedir para você saber qual é a carga da molécula que ele está te dando. Ele tem que te dar a carga da molécula. Se ele não colocar carga nenhuma, é porque a carga é 0, tá? Mas aí, ao invés de você igualar a 0, você vai igualar a carga da molécula. Deu para entender de boa? Tranquilo? Beleza? Ítalo sim, Carlos sim, Ana. Ana. Beleza. Quero fazer mais 2 exercícios. Pô, mano, vamos conseguir fechar tranquilo. Beleza. Tá. Beleza. Aqui, ó. Show. Pode apagar aqui? Vou apagar, tá? Já tô apagando. Vou colocar vocês aqui um pouco de desconforto. NaO2, tá? NaO2, sem carga nenhuma, tá? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês por que tem a regra da prioridade. Vocês vão ver que a maioria, por isso que eu falei, a maioria dos casos, quando tem o oxigênio vai ser menos 2 e o hidrogênio mais 1. Mas existem exceções. E essa é uma exceção, tá? Vamos lá. Por quê? Aí tu olha aqui, porra, oxigênio menos 2, né? Oxigênio menos 2, NaX, aí X vezes 1...
mais menos 2 vezes 2 igual a 0, x igual a menos 4, pá, x igual a mais 4. Ah, acabei. Tá errado. Por quê? Vamos lá. O Na é o sódio. O sódio está na família 1. E eu falei para vocês que, lá na regra da prioridade, família 1 é sempre mais 1. Aí tu fala para mim que o cara que é sempre mais 1 é mais 4? Completamente errado. Por isso, quando vai calcular o NOx, vai com calma. A maioria das vezes, o oxigênio de fato é menos 2, o hidrogênio de fato é menos 1. Tá? É mais 1, desculpa. Mas vão ter exceções, tá bom? Tipo esse cara aqui, ó. E a gente vai ver depois, em Ox, na próxima aula, né? Vai ter o nome desse cara e tal, classificação dele, bonitinho e tal. Mas aqui é só para calcular o NOx. Aí tu olha e fala, pô, calma, Na, família 1, porra, ele é a primeira prioridade, cara. Primeira prioridade. Então esse cara é o NOx que eu sei, é o mais 1. E o oxigênio que geralmente é menos 2, nesse caso é o X, tá? Não tem carga nenhuma, beleza, então vamos lá. Mais 1 vezes 1, tá? Mais 1 vezes 1, mais x vezes 2, igual a 0. 1 mais 2x igual a 0, passa para o outro lado. 2x igual a menos 1, x igual a menos meio. 0,5, 1 sobre 2, tanto faz. Para vocês verem, ó, a carga do oxigênio, menos 0,5. Só para mostrar para vocês que existem exceções, beleza? Show de bola. Mais uma para fechar aqui. Mesma coisa, vou pegar agora o... De novo, vou pegar o... Vamos lá. KH. Tá? Potássio e hidrogênio. De novo, mesma coisa. Se você for olhar rápido... deixa eu apagar, vai ficar muito confuso. Pera aí. Deu para entender aqui, galera? Por quê? Entenderam a conta? Entenderam por que dessa vez o oxigênio não foi menos 2? O Ítalo sacou. Ana e Carlos. Beleza, Ana também. Para vocês verem, é só para vocês tomarem cuidado. Por que eu estou usando... por que eu dei aquela prioridade para vocês? Porque às vezes... principalmente em relação ao oxigênio e hidrogênio, tá? Não é que vocês tenham que decorar e tal. É legal a família 1A e a família 2A, é muito fácil, todo mundo é mais 1, mais 2. O que pode confundir é o Ag, que é a prata, né? O zinco, o alumínio e tal. Mas família 1A e 2A é bem tranquilo de você lembrar. Mais 1, família 1, mais 1, família 2, mais 2. É só para vocês não se... viu o oxigênio, mete menos 2, viu o hidrogênio, bota mais 1, calma. Vai um pouquinho devagar, que pode ter uma armadilha aí, tá bom? Por exemplo, agora o KH. Tá? Vamos lá. Aí você vê rápido, caramba, hidrogênio mais 1. Hidrogênio é mais 1. X. X vezes 1. Mais 1 vezes 1 igual a 0. Vamos lá, X. Mais 1 igual a 0. X igual a menos 1. Opa! O potássio é menos 1. Aí você vai olhar lá. Potássio, família 1A. Falei pra vocês o quê? Família 1A é sempre mais 1. Aí você diz pra mim que o cara que é sempre mais 1 é menos 1? Tá errado. Então vai com calma. O potássio é família 1A. Então se ele é família 1A, a prioridade é dele. Tá? Prioridade é dele. Então aqui, ó. Mais 1 e o hidrogênio é o X. Tá? Então vamos lá. Mais 1 vezes 1 mais x vezes 1 igual a 0. 1 mais x igual a 0, x igual a menos 1. Opa! O hidrogênio aqui é menos 1. Ó. Olha só a situação. Nem sempre o hidrogênio vai ser mais 1. Beleza? Deu para entender, galera? Só qual é o objetivo disso aqui? É só para mostrar para vocês irem com calma, ver quem é a prioridade, tá bom? Mas aquilo que eu falei, geralmente o hidrogênio vai ser mais 1, o oxigênio vai ser menos 2. E você simplesmente calcula. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Sei lá, aqui, ó. Ca, por exemplo, Ca e O3, mesma coisa, ó. Ca e O3. Vamos aí.
CaIO3, 2. Vamos fazer esse aqui também, tá? Pode apagar aqui. Beleza? Vou fazer mais esse aqui. CaIO3, 2. Um pouquinho mais chatinho. Vamos lá. Se a gente for ver, galera, o cálcio, o Ca, família 2, tá? O iodo. Cadê o iodo? Iodo, família 17. E o oxigênio é o oxigênio, família 16, o oxigênio. Aí, ó, aquele caso, ó, o iodo, se a gente fosse pensar, o iodo está na terceira prioridade, que é das famílias, né? Normal, de perda e ganho. Então, já que ele é o terceiro, por quê? Família 2, primeira prioridade, oxigênio, segunda prioridade. Então, o I, nesse caso, vai ser o nosso X. Deu para entender, galera, por que o I que vai ser o X? Ou eu falei muito rápido? Não, mano, você vai ver que é molezinha. É só você saber quem que você tem que calcular. Você sabendo que o nosso X é o I, às vezes, assim, tem as questõezinhas de NOx, se o cara falar, calcule o NOx de fulano, tá? Mas tem questões de falar, calcule o NOx variado, tá? Então é bom você saber. Mas deu para entender? O Ítalo entendeu. Carlos e Ana, entendeu por que o I, que é a nossa incógnita? Por que não é o O e por que não é o Ca? Ana, o Carlos também entendeu. Claro, vamos lá, de novo, ó. Lembra da prioridade? Primeira prioridade é o quê? Família 1, e o AG, que é mais 1, família 2, zinco e cádmio mais 2, alumínio e bismuto mais 3. Essa é a nossa primeira prioridade que você copiou. Primeira prioridade. Então, nesses três caras aqui, algum se enquadra nessa primeira prioridade? Sim. Qual? O Ca, o cálcio. Porque ele está na família 2. Então, de cara, porra, família 2. Ih, esse cara aqui é mais 2. Nem discuto. Esse cara já é mais 2, tá? Vamos lá, agora falta o I e o O. O O a gente sabe que é a segunda prioridade, tá? Segunda prioridade junto com o hidrogênio, tá? O I tá na primeira prioridade? O I é da família 1? O I não é da família 1. O I não é da família 2. O I não é o AG, o I não é o AG prata, né? O I não é o ZN zinco, não é o CD cádmio, não é o AL alumínio, não é o BI bismuto. Sacou, Ana? Então, o I seria a terceira prioridade, que é o caso geral, que é o caso de perda e ganho, tá? E o oxigênio é a segunda prioridade. Então, ele vai ser menos 2 aqui. E o I, que vai ser o nosso NOx de interesse. Tudo bem? Sacou? Aí vamos calcular. Essa é a parte mais difícil, é você saber quem que você tem que calcular, caso o problema não te fale. Se o problema falar, calcule o NOx do I, porra, matou a parte mais difícil, beleza? Então vamos lá. Vamos com calma. Toma cuidado que agora nós temos parênteses, tá? Mas nada, ó. O que isso significa? Primeiro, o que significa essa molécula aqui, essa estrutura iônica? Que eu tenho um átomo de cálcio e tenho 2 IO3. Então eu tenho 2 Is e 2 vezes 3, no caso, 6 oxigênios, tá bom? A gente vai ver depois, quando a gente for fazer sal orgânica, a gente vai ver melhor isso aqui, tá? Mas a ideia é essa aqui, vamos lá. Mais 2 vezes 1, que é do cálcio. Aqui, ó. Vou botar até aqui para ficar mais claro. Mas vou agora puxar do iodo. Vai ser o quê? A carga dele é x vezes 2. Por que 2, João? Porque, ó, repara que o parênteses é como se fosse matemática mesmo. Lembra aquele negócio que quem está dentro do parênteses está, tipo, 2 vezes x mais 1. O que significa esse 2? Esse 2 é como se você vai fazer o chuveirinho, né? A distributiva. Aqui é a mesma coisa, distributiva aqui, ó. Tá? Então vai ficar x, né, do I vezes 2 mais menos 2 vezes 6, igual a 0. Galera, conseguiu entender por que ficou assim? Alguma dúvida? Ó, de novo. Esse 2 está entre parênteses aqui embaixo, significa que são 2 oxigênios, no caso 2 vezes 3, né? E 2 Is. Deu para entender por que ficou desse jeito? Deu mesmo, galera? Se não entendeu, pergunta. Sem sacanagem, não é pra... Se não entendeu, pode perguntar, tá bom?
Ana, Ítalo, Carlos. Carlos, falta só ti. Pra gente fechar. Beleza. Então vamos só resolvendo aqui. 2 mais 2x. Aí cuidado com o sinal aqui. Vai ficar o quê? Menos 12 igual a 0. Passa todo mundo pro outro lado. 2x é igual a 10, certo? 2 menos 12 menos 10, passa pro outro lado mais 10. X igual a mais, não esquece do sinal, mais 5. Então, o Nox do meu iodo aqui vai ser mais 5. Dúvidas, pessoal? Cálculo de Nox é só isso. A parte mais difícil é você saber a questão da prioridade. Opa, Ana não entendeu. O que você não entendeu, Ana? Ah, tá. Você entendeu, desculpa. Beleza. Tá? No mais, galera, Nox é isso. De novo. E os exercícios de Nox são assim, tá? Então aquilo que eu falei, não vai ter questão no Enem pedindo você calcular Nox. Mas é importante porque o Nox, a gente começa... Na próxima aula nós vamos ver as funções inorgânicas. E saber o Nox é muito importante para a gente primeiro classificar as funções e você formar as estruturas para dar um nome, tá? Então, tudo certo, galera? Então, galera, obrigado, tá? Obrigado pela aula. E na próxima aula a gente conversa melhor. Quero marcar uma aula extra, tá? Vou ver aí. Vocês já podem discutir entre vocês no grupo, tá? Pra gente marcar uma aula extra quando vocês puderem, beleza? Galera, obrigado aí, tá? Boa noite. Qualquer dúvida depois só chamar. E até semana que vem. Valeu, galera. Abraços. Beijos e abraços.